Boa noite, graça e paz. Tudo bem? Muito bom, uma alegria para a gente retornarmos aqui, nessa igreja que é muito especial. Eu tenho certeza que vocês sabem o quanto vocês são especiais, né? O que Deus tem feito aqui é muito especial. Essa igreja tem os pastores que ela merece. E esses pastores têm a igreja que vocês merecem. Que Deus continue abençoando muito a vida de vocês. Que Deus continue muito fazendo essa igreja cada vez mais viva, ativa no reino, sendo um diferencial não só em Brasília, não só na questão evangélica, mas no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. Tivemos uma conversa tão gostosa hoje à tarde com os pastores, mais alguns líderes e irmãos aqui da igreja. E eles puderam compartilhar com a gente um pouco mais daquilo que a gente já vê, já sabe, já escuta. E eles deram alguns detalhes aí do que Deus tem colocado no coração deles, mas o que é muito mais poderoso, confirmado no coração da igreja, e a igreja abraçado a visão de Deus, que é a redenção do mundo. O Evangelho, a nossa salvação, ela não se resume nisso que eu acabei de falar, em nossa salvação apenas. Do jeito que Ele chegou e fez o que fez, tem feito em nossa história, nos transportar das trevas para a sua maravilhosa luz, isso precisa continuar, precisa seguir. A obra de Deus, a missão de Deus é a redenção do mundo, não é a minha só. É a redenção do mundo a partir da minha vida, da minha família, dos meus contatos, da minha igreja, dos meus amigos. A partir daí, de um crente, de um cristão, de uma cristã, a obra de Deus vai se propagando, e ela não tem limite, e ela não para. O término dela está decretado, mas só que nós não sabemos, só o Pai sabe, Jesus já nos disse. É só quando o Pai quiser que Jesus volte. Até lá a gente segue trabalhando, para a redenção de Deus no mundo, e nós precisamos ficar muito agradecidos, muito contentes com isso, porque é uma grande honra e privilégio sermos co-herdeiros do Senhor para isso. Participantes dele, para isso, com ele, nessa obra redentora. Deus quer salvar o mundo, é muito além da minha vida, da nossa casa, é o mundo que Ele quer salvar. É o mundo, Ele tem os seus eleitos. Ele sabe quem é, quando é, que momento que é. Qual o nosso papel, o meu e teu como igreja? Testemunhar. Testemunhar de toda forma e jeito e oportunidade que nos for possíveis. Testemunhe, 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 um testemunho bonito, um testemunho fiel, um testemunho bom do Evangelho do Senhor, uma vida que testemunhe em todos os aspectos. Que obra essa que Deus nos chama para realizarmos com Ele, que Ele realiza em nós e por meio de nós, claro, no poder, na força, na capacitação do Seu Santo Espírito. E essa obra é realizada pessoalmente, de uma maneira individual, tanto quanto comunitária, na igreja e por meio da igreja. E vocês têm feito algo muito lindo, que tem servido de referência, motivação e encorajamento para muitas igrejas, muitas igrejas. Nós somos a turma do primeiro ano, do discípulo lá do seminário, e a cada final de semana, falar um pouquinho da gente, parênteses, já peço perdão aos irmãos, eu estou com alguma coisa que eu não sei o que é na minha garganta, ou eu acho que é na minha garganta, não sei se é alérgico, não sei se é refluxo, já está indo para quase 2 meses, eu acho, e não deu tempo ainda de eu parar, ir ao médico e tratar uma tosse que vem, simplesmente ela vem e acontece. Então, me perdoem, tá bom? Me perdoem, porque eu sei que incomoda, é chato, desagradável. Fecha parênteses, agradeço a compreensão e o perdão de vocês. Precisa de muita água. Já agradeço quem me deu a pastilha Benalete, muito obrigado. Onde eu estava, nos discípulos. E nós vamos a cada final de semana em uma igreja ou organização, mas geralmente são igrejas. E a grande maioria são as nossas mesmas, as ICEBs. E o que acontece aqui, e mais uma ou outra no país, é algo divino de Deus, sobrenatural, glória a Deus por isso.
É a vontade dele, mas que ela é realizada em um povo obediente, em um povo que está focado em fazer e realizar a obra dele e não as suas. Porque está difícil por aí, queridos. É lamentável. É lamentável. Então, o que nós e os alunos especialmente têm visto, vão ver hoje, amanhã, esse clima, esse tipo de igreja, esse jeito de ser igreja, é algo singular. Singular. Orem por nós pelas SEB, pelas igrejas. E conversando com outros irmãos de outra denominação, eu sei que quem tem amizade com outros aí, batista, presbiteriano, congregacionais, enfim, da nossa linha tradicional, está tudo desse jeito. Tudo desse jeito. Então, essa apatia, tem algumas razões, na minha perspectiva, e uma delas, que foi o que a gente conversou hoje, um bom tempo à tarde, especialmente pastores e liderança, perderam a visão de Deus para a igreja dele. Não é a igreja que tem uma missão, é Deus que tem uma igreja para fazer e realizar a sua missão. Qual? Anunciar o nome dele por toda a terra, perto e longe. Tudo que a igreja faz ou pensa em fazer, tem que ter essa espinha dorsal. Precisa estar fundamentado nessa base, nesse alicerce. Tudo, exatamente tudo. Porque Deus quer alcançar o mundo. E ainda há mais de 3 bilhões de pessoas que não têm uma porção da palavra de Deus, não tem um cristão próximo a ela, muito menos sequer uma igreja. 3 bi. A gente não pode parar. Nós não podemos ficar fazendo programações para dentro. Não. Elas são muito legais, são importantes, são necessárias, fazem muito bem. Mas a finalidade dela precisa ser: vamos orar por algum país, por algum obreiro, vamos orar para que Deus nos dê um projeto em algum lugar onde está precisando do Evangelho, está precisando de igreja. Louvado, glória a Deus por vocês. Sigam aí, porque as igrejas que têm enfraquecido, morrido, pastores tristes, chorosos, sofrendo, ninguém me contou. Nós eu e a Adriana chegamos no seminário em janeiro de 2023. Desde lá, temos ido a cada final de semana, em igrejas diferentes, poucas se repetem. E a grande maioria, acreditem, mais de 90%, eles não têm ideia, os pastores, do que é isso daqui. Uma igreja viva, sonhando, vibrando, e realizando, e vivendo, desfrutando da presença do Senhor e da vontade dele sendo eficaz, realizada na vida de vocês. Agradeço e louvo a Deus por isso e continue. Agarre-se com seus líderes, com seus pastores. Ouçam a direção que Deus tem dado a eles para vocês. E sigam. Quem não está engajado, se engaja. Procura entender mais do que se trata isso. Porque essa é a nossa vida, crente, irmão e irmã. Essa é a nossa vida. Conhecer, amar, adorar esse Deus e torná-lo conhecido. Toda outra coisa e qualquer que você pense fazer, capacitação, tudo. Esse deve ser o teu alvo e a nossa finalidade. Conhecer e amar ao Senhor mais e mais. E que a minha vida facilite, ajude, contribua com tudo que eu sou e tenho, para que Ele seja conhecido, especialmente onde Ele ainda não é. Deus os abençoe. Sigam firme. Eu e a Adriana somos de Praia Grande, cristã evangélica lá de Praia Grande, litoral de São Paulo. A nossa igreja nos enviou, então, como eu disse, em 2023, chegamos no 31 de janeiro de 2023, lá no seminário. Viemos pela Missão Cristã Evangélica, era um projeto com eles. E o seminário, devido a algumas situações, não deu certo com a missão, devido a algumas mudanças que a missão teve. O seminário nos absorveu, falou: olha, não sei o que vocês estão pensando, mas nós precisamos de vocês, nós queremos que vocês fiquem aqui, temos trabalho e muito para vocês.
Então, desde então, estamos lá, pela graça e misericórdia de Deus, andando com o primeiro ano e ajudando eles na prática da teologia. Aplicar os conceitos que eles aprendem na semana, aos finais de semana a gente ajuda eles a fazer isso palpável. Tá, que conceito profundo, maravilhoso, a doutrina de Deus, da igreja, do Espírito Santo, da salvação, uau! E agora? Então agora vamos. Então Deus tem nos ajudado, tem sido muito bom. Falei hoje para alguém, esqueci, para o Wendel, é o Wendel? Falei para o Wendel, ele falou, poxa, que alegria, o pessoal lá em casa, eu falei, não é bom andar com eles? A gente não rejuvenesce? Porque a gente está com 30 anos, 35, eles estão com 20, né? Então a gente, por que vocês estão rindo? Sou crente, não minto não, gente. Só brinco, estou com 50. Mas é muito bom, a gente rejuvenesce com eles. Rejuvenesce demais, demais. Então é bom demais, e a gente aprende demais. Não só rejuvenesce, mas a gente aprende. Eles são leves, descontraídos, tem umas tiradas assim que você não aguenta, né? Bom demais. Pastor Tiago, Pastor Giovanni, toda a liderança da igreja, muitíssimo obrigado pela confiança, pelo convite e por essa grande honra, alegria e privilégio de me conceder aqui, Deus tenha misericórdia de mim, o púlpito, para que Ele ministre sobre as nossas vidas. Muitíssimo obrigado. Obrigado, igreja, por nos acolher, por nos hospedar. Muitíssimo obrigado, a gente é muito agradecido. Já falei para o pastor Tiago Santos, que cuida disso. Semana que vem ou na outra, estou fazendo a agenda, disponibilizando a agenda do ano que vem. Vou mandar para ele primeiro, para que ele tenha algum tempinho para escolher a data que ele quer e já marcar para o ano que vem. É muito bom para nós vir aqui. Combinado? Amém. Eu sou obediente, ele me deu o texto, então vamos ao texto. 2 Timóteo 1, 9. Pode abrir suas Bíblias aí, por favor. Estava ali, eu não falei, né? Cadê? Pode voltar a foto, por favor? Isso. Eu e a Adriana nas extremidades, nossa filha Amanda e o Lucas casaram-se ano passado. Jovens como a maioria de vocês que estão aqui hoje, servem lá na nossa igreja, servem bastante lá. Esse é o dia do casamento deles. Um dia muito abençoado, de gratidão ao nosso Deus. Estão lá em Praia Grande, servindo também, adorando e compartilhando esse Deus aí, maravilhoso. Essa é a nossa família. Chamados para servir, esse é o tema maior que o pastor Tiago deu, né, que é o tema da conferência, o propósito de Deus em nossa vocação. Tem 3 temas, subtemas. O de hoje é chamados pela graça. Eu acho que é o próximo, se eu não me engano. Não, o texto, tudo bem. Eu sou do tempo, não só eu. Vai ter aqui, que bom. Deixa eu fechar. Eu sou do tempo da carta, eu ainda peguei carta. Eu ia pedir uma cola para Jojo e para Kelly hoje, mas acabei esquecendo. Então eu vou perguntar aqui do púlpito. Hoje ainda nas escolas, não ensina mais, né? Não faz sentido. Ensina a fazer carta? Não, né? Ensina? Que legal, é mesmo? A mão mesmo, assim? Que legal. Que bom, então minha ilustração não vai ficar tão fora. Obrigado, Jojo. Pois é. Quem já escreveu uma carta e já também recebeu carta? Não carta online, carta mesmo, aqui ó, no papel. Levanta a mão aí comigo. Pode. Como ainda tem carta hoje, não vai entregar a idade não. Bastante gente. Vocês não? Ninguém aí não? Já escreveu uma carta à mão ou já recebeu? Muito bom, já mandaram também? Não é legal? Não era legal? Alguém ainda faz isso hoje? Não? Ninguém faz isso hoje? Pois é. Essa carta aqui é a última carta do apóstolo Paulo. Ele sabia que iria se encontrar com Cristo a qualquer momento. E é uma carta cheia de... O apóstolo Paulo ele já é cheio de vida, né?
ele já é encarnacional, ele já é vibrante, ele já é caloroso, ele já é vívido de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele é assim, cheio do Senhor, cheio de vida de Deus. E essa carta aqui, ela é tomada por emoção, e foi muito legal hoje, em nosso compartilhar à tarde, o pastor Tiago compartilhou sobre isso. Nós somos seres integrais, holísticos, a nossa vida é holística, é integral. As divisões que tem são frutos do pecado. Não era assim. Emoção, razão, física, tal. Não, é tudo junto. Não, agora você é racional. Não, ele falou, é isso mesmo. Está tudo ali, pelo domínio próprio do Espírito Santo, nos dominamos. Pelo poder do Espírito Santo, fruto do Espírito, temos domínio próprio e equilibramos as coisas. Não deixamos, vivemos por fé. Equilibramos razão, emoção e tudo mais. E o apóstolo Paulo aqui, nessa situação, sabendo que estava prestes a morrer, sabendo que essa situação toda, ele conhecia o seu discípulo Timóteo, amado, filho amado na fé. Timóteo tinha certas dificuldades emocionais, fraquezas. Um homem de Deus, pastor da igreja de Éfeso, mas, como eu e você, fraco, com fraqueza, humano, como qualquer um de nós, com debilidades, em total dependência de Deus. Eu preciso mandar uma última mensagem ao Timóteo. Eu sei que vou morrer, eu já estou idoso, eu já estou fraco. Diferente do primeiro aprisionamento dele em Roma, como cidadão romano, ele estava primeiro ele estava numa casa, mais tranquilo, sustentado por ele mesmo, tinha liberdade de entrar e sair, pessoas entrarem e sair, ele estava ali mais tranquilo, uma prisão domiciliar. Evangelizou todo o turno ali, ele evangelizava, enfim, nessa ele já estava dizem os historiadores, num buraco, sujo, fedorento, largado, abandonado, já idoso, sem energia, com muita coisa na cabeça. E imagina a importância dessa carta. Pensa você, no lugar dele, quais seriam suas últimas palavras? O que eu faria numa situação dessa? Pensaria em escrever algo? Conseguiria equilíbrio para escrever algo? O que escreveria se caso assim conseguisse? Possivelmente doente, já fraco. E ele dedica então um tempo, e até onde sabemos, sua última mensagem, sua última carta ao seu amado filho na fé, Timóteo, pastor da igreja em Éfeso, que estava diante de toda essa situação, porque a perseguição estava extrema em Roma. Isso aconteceu por volta de... Esqueci dos óculos. Isso aconteceu por volta de 64, 67, depois de Cristo, da sua morte. Nero era o imperador nesse período, totalmente egocêntrico e megalomaníaco. Queria uma nova Roma, queria uma nova metrópole, queria tudo novo. Então ele resolve, para fazer tudo novo, preciso destruir tudo. E ele sobe em um pilar alto de algum lugar, toca fogo na cidade, não sei os detalhes. Descobrem, suspeitam que foi ele, queima quase toda Roma. Suspeitam que foi ele, acusado disso, ele se defende e pega o argumento de que 4 vilarejos onde os judeus não cristãos e os judeus cristãos e os cristãos estavam um pouco mais afastados da capital ali romana, não chegou tanto, porque era um pouco mais longe. O fogo não chegou lá. Graça e proteção divina, com certeza. Ele pega isso como argumento e usa e fala, não, foram eles, nós estamos queimando. Eles não, foram eles. Começa uma perseguição extrema, violenta, cruel. Dizem na época, os cristãos, a igreja perseguida, atacada,
disseminada. Dizem os historiadores que acabaram-se as madeiras de tanto empalamento e cruzes para pendurar no caminho das estradas romanas, com os cristãos queimando ali. Nesse nível, acabaram-se as madeiras. Essa era a realidade, esse era o momento, e nós precisamos estar então agora, como o apóstolo Paulo, sabedor disso, vivendo essa realidade, prestes a morrer. De alguma maneira ele teve notícias, ele tinha notícia das igrejas, ele sabia sobre Timóteo. Timóteo estava desencorajado, com certo temor, e sem saber muito o rumo de que fazer, de como prosseguir. Seu mentor, seu amigo, seu pai na fé, e agora, tudo isso acontecendo, e aquele que, minha referência maior, meu protetor em todos os aspectos, meu mestre, meu amigo, meu pai, e agora? E agora? Esse é o cenário. Aliás, o cenário, na real, é muito pior do que esse. E esses são alguns detalhes do cenário. Paulo é autor, um breve contexto agora. Então, Paulo é autor, estava preso em seu segundo aprisionamento em Roma por volta de 64, 67. Diferente do primeiro, como eu já disse, ele foi jogado e maltratado em um buraco frio, sujo, insalubre. Nero era o imperador nesse período, e ele ficou ali de 54 a 68. Então, em 64, inicia-se essa perseguição extrema do Estado romano aos cristãos. Muito por conta de Nero ter incendiado grande parte da cidade. Ser acusado e mentindo, acusou os cristãos que viviam em regiões ao redor de Roma, que não foram atingidas. Propósito da carta. Propósito dessa carta: lembrar, advertir e encorajar Timóteo a seguir perseverante no ministério. Então o apóstolo Paulo tem isso em mente. Eu preciso lembrar o Timóteo, eu preciso exortá-lo, encorajá-lo, adverti-lo, alertá-lo, instruí-lo, animá-lo, falar: Timóteo, fique firme. Timóteo, fique firme. Timóteo, não desista. É isso mesmo, a vida é dura, a realidade é essa, mas Cristo é o nosso Senhor, vale a pena. Por Ele, pelo seu Evangelho, vale a pena. Por Ele, pelo seu Evangelho, vale a pena. Vamos ler? Eu vou ler do 1. Vamos ler, hoje nós vamos ler do 1. Amanhã a gente diminui a leitura. A partir do 1, 2 Timóteo, iremos até o 14. A minha versão é NAA, Nova Almeida Atualizada. Pode ficar de pé um pouquinho? Daqui a pouco vocês vão ficar sentados mais um pouco. Obrigado. Segunda Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus
antes dos tempos eternos, aleluia, glória a Deus, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou oferecendo estas coisas. Não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com amor que é em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Amém. Pode sentar, queridos. Do primeiro, do 1 aí, capítulo 1 do 3, então, ao 7, Paulo relembra a Timóteo de coisas centrais e valiosas da sua fé para a sua vida, para encorajá-lo. Obrigado, muito obrigado. Pode passar isso? Pode segurar aí, por favor. Paulo relembra aí, se você olhar na sua Bíblia aí, do 3 ao 7, o apóstolo Paulo relembra coisas importantes para o Timóteo. Lembra da situação, já falamos sobre o cenário aqui. Ele relembra ao Timóteo coisas importantes. O que ele lembra aqui? Primeiro ele agradece a Deus, a quem desde os seus antepassados ele serve com consciência limpa. Porque sem cessar, ele lembra de Timóteo em suas orações, noite e dia. Noite e dia. Ele vai consolando, percebe? Ele vai confortando, ele vai encorajando, ele vai reanimando, ele vai ajudando o seu discípulo, o seu amigo, o pastor Timóteo, que está com medo, está inseguro, está sofrendo por causa da situação do apóstolo Paulo, por causa da situação da igreja em Roma, por causa de que ele está com medo, está fraquejando, com dúvidas sobre o ministério, as suas emoções estão traindo ele. E o apóstolo Paulo entende que é importante relembrá-lo de certas coisas centrais da fé para a sua vida e ministério. Então ele fala: Timóteo, eu oro por você dia e noite. Eu estou contigo, Timóteo. O Senhor é testemunha disso. Segunda lembrança. E ele faz: eu lembro das suas lágrimas, estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Talvez o último encontro, em algum momento, eles choraram. E Paulo ainda tem esperança e cria esperança a Timóteo. Estou ansioso para encontrá-lo. Pensa no como isso ajuda? Pensa, olha o que isso olha essas palavras, o que isso está causando, reverberando na vida de um jovem líder. Em uma situação de perseguição extrema e de, certamente, em breve, a morte do Paulo nesse tempo, nesse lugar, nesse mundo. Lembro da sua fé sem fingimento, que você recebeu na sua casa, da sua avó e da sua mãe Lloyd e Eunice. Eu lembro da sua fé, Timóteo, uma fé sem hipocrisia, sem fingimento, uma fé verdadeira, uma fé pura, uma fé forte, uma fé firme, uma fé fiel. Eu lembro, Timóteo, dessas coisas todas. Eu lembro, Timóteo, estou te lembrando. Lembra-te disso também, Timóteo. Em outras palavras, é isso que o apóstolo Paulo está fazendo com ele. Lembre-se disso, Timóteo, porque eu estou aqui pensando em você. Você já teve, lembra da carta? Talvez hoje você receba mensagens, né? Possivelmente. Ou um telefonema, ou uma visita mesmo. O pastor contou o testemunho hoje de visitas, de chegar de repente. E talvez de repente o Timóteo recebe essa carta. E ele fala: uau, Paulo está lembrando de mim. Ele naquela situação, era talvez para eu enviar a carta para ele e encorajá-lo. Está acontecendo ao contrário. Você sabe quanto isso é bom, não é? Quando você está num momento assim e recebe palavras de ânimo, de amor, que consolam, que confortam, que reanimam, que encorajam, de coisas boas sua.
lembrou da família, lembrou da amizade deles, causou esperança futura. Você tem feito isso? É muito bom receber, mas você tem feito isso? Façamos isso. E é por esta razão, então, no 6, por esta razão, venho lembrar-lhe. Qual razão? Dessa fé sem fingimento, especialmente, no 6, que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Timóteo, não mate o espírito na sua vida. Não esconda o dom. Não apague o que Deus tem feito na sua história. Reaviva, Timóteo. Não olhe para as circunstâncias, Timóteo. Elas são transitórias, elas são passageiras. Lembre-se de Cristo. Lembre-se da tua fé. Lembre-se em quem você crê. Lembre qual o fundamento dessa fé. Qual o fundador e o fundamento dessa fé? É Cristo Jesus, o teu Senhor, o teu Salvador. Lembra, Timóteo, lembra-se disso. Lembra-te dessas coisas, Timóteo, e reavive esse dom, dado a você pela imposição das minhas mãos, com a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Timóteo tem motivos suficientes para se animar. Amém? Então esse é um breve contexto. Chegamos no versículo então, que nos foi dado. E eu dividi ele em 3 partes, tá bom? B e C, e o miolo é o A. Amanhã a gente vai falar do miolinho, que é a parte A. Eu dei uma invertida aí, tá bom? Que tem, vamos ler então especificamente sobre isso aí agora, depois desse contexto. Então nós estamos nisso aí. É esse o contexto, é essa a realidade. 9. Que nos salvou, quem nos salvou? O poder de Deus, que nos salvou, um pouquinho antes aí no 8. E nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Nós vamos trabalhar hoje esse miolinho aí. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. E olha só, gente, eu sei que a gente sabe, mas por vezes esquecemos. Que eu venho aqui e prego, ou qualquer pessoa, pastor, vem aqui e prega e ensina. A gente sabe que é pela graça de Deus, pela determinação dEle, pelo Espírito Santo dEle, que o pessoal vem aqui e toca dessa maneira tão linda, e canta, e o pessoal da mídia está ali, ó, da multimídia está ali, tudo funcionando, né? Bacana demais. Mas se a gente não ser lembrado constantemente por nós mesmos, pregando para nós mesmos, pelo próprio Senhor e uns pelos outros, pela igreja, a gente, por causa do nosso coração, do jeito que ele é, vaidoso, egocêntrico, tem alguma coisa de bom em mim, Deus, né? Olha, o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é bom, mas tem né? Como eu sou bom também, precisam tomar cuidado. E eu quero que assim como eu, que vocês também sejam, mais uma vez, confirmados por Deus, que é tudo graça, 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 extravagante, graça, extraordinária, graça, abundante, graça dele. Não tem nada em mim e você de bom. Só o Espírito Santo de Deus e o fruto dele em nós, que nos habilita a servi-lo, trabalhando, fazendo tudo isso aqui que eu falei e todas as outras coisas da nossa vida. Todas as outras coisas da nossa vida. 9b. A extravagante graça de Deus. E além do próprio versículo, vamos ver outras afirmações no próprio texto. 2, olha lá, como Paulo inicia a carta. 2. Ele é apóstolo de Cristo Jesus
pela vontade de Deus. Não é por ele, é pela vontade de Deus que Paulo é o que é. É graça, é graça. Conforme a promessa da vida em Cristo Jesus. É pela vontade de Deus, de acordo, conforme a promessa dele em Cristo Jesus, que o apóstolo Paulo é o que é. 1:2. Ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz, da minha parte, não, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O Paulo, o apóstolo, já começa deixando claro o recado para o Timóteo, para a igreja, para todos que leem. É tudo por causa de Deus em Cristo Jesus, e é a graça que nos alcança. Ela é extravagante, ela transborda, ela inunda a minha e a tua vida, ela inunda o mundo. O dom de Deus, o 6. Por esta razão veio lembrar-lhe que revive o teu dom, Timóteo. Não, reavive o dom de Deus que há em ti. Dom, presente, a dádiva, é graça de Deus. É graça, é todo. A cada linha, Paulo afirma para o Timóteo, e para mim e para você. É a graça de Deus, é o dom dele, é a dádiva de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Essa graça extravagante, essa graça abundante, essa graça maravilhosa. Deus dá o espírito de poder, amor e moderação. Ou seja, o serviço dos dons acontece por causa do Espírito Santo, da dádiva do Espírito Santo em mim e em você. Habita em nós, o Deus Espírito Santo vive em mim e em você. É dádiva, é graça, que é o favor imerecido. Deus quis, a vontade é unilateral, é espontânea. Não há um milímetro de alguma coisa que eu e você fizemos e ele olhou, puxa que bom, vou dar, não. Romanos 5:8, vocês lembram? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo Jesus ter morrido por nós, quando nós já estávamos tudo arrependidos, quando nós éramos ainda pecadores rebeldes a Ele, com as costas voltadas, não quero saber do Senhor. Aliás, para mim isso nem existe. Ele nos salvou quando nós éramos ainda pecadores. Um 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu, olha só, Cristo Jesus é graça de Deus, a graça encarnada, a total graça, a maior graça, a expressão divina da graça, se materializou. Cristo Jesus, Ele apareceu, Ele desceu aqui, nesse mundo tenebroso, graça de Deus, ninguém pediu, ninguém mandou, ninguém obrigou, graça de Deus, e Ele não só destruiu a morte, como Ele trouxe à luz a vida verdadeira, a vida eterna, a vida no Espírito, a vida virtuosa, não aquela vida corrupta, confusa, atrapalhada, que vivíamos, pelo menos eu, sem Ele, sem perspectiva,
todo confuso, atrapalhado, guiado por coração impetuoso, rebelde, malicioso, ganancioso, egoísta, impuro, perverso, ímpio, malicioso, cheio de malícia. Ele destruiu a morte. E além disso, nos deu a vida, e não só a vida eterna que viveremos na eternidade, mas essa vida que começa hoje, a possibilidade pelo fruto do Espírito, vivemos uma vida virtuosa, como a de Cristo Jesus. Essa vida bonita que a gente vive na igreja, de comunhão, de adoração, de perdão, das mutualidades cristãs, do serviço com alegria. Quem que serve e não cobra nada, pelo contrário, paga para servir? É a igreja, tem que ser a igreja. É a gente. Somos nós. Porque essa é a vida de Cristo. A graça que recebemos é a graça que devolvemos, que transmitimos, que testemunhamos, para que o mundo creia que Ele existe. Deus é quem tem o poder de salvar. Ele destrói a morte e traz a vida, traz vida. A vida eterna não é a vida que viveremos na eternidade com Ele somente. A vida eterna é a vida todo dia, vigorosa, sabe? Motivada, alegre, com propósito. Não é uma vida mamão com melão, sem graça, água. Minha mulher está sofrendo com um problema de estômago, está tomando maçã, é bom, é saudável, mas maçã cozida, chá de maçã cozida, ela não aguenta mais. Batata cozida, água de batata, ela não aguenta mais. É ruim, não tem graça. E a gente se perde na caminhada cristã, vivendo uma vida assim, ao invés de viver uma vida vibrante. Uma vida vibrante. Eu estou triste. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, um mês, uma semana, 6 meses, um ano. Eu não consigo. Como? Convertido? Batizado? Em santidade? Não pode, não tem. É conflitante, é conflituoso. Precisa procurar a liderança, os pastores. Um líder, uma líder séria, que teme a Deus e confessar isso, para talvez analisar, avaliar a sua conversão, se eu entendi o Evangelho, porque não há como, com tanto o que fazer, inverte, com tudo que recebemos, e ainda com o que recebemos, a tarefa que temos, eu viver assim nessa apatia, por tempo longo, ou algum problema fisiológico, que acontece, hormonal, enfim, saúde, ou não tem nada, tem problema espiritual de fé. É para vibrar com esse Deus, com as possibilidades, com a tarefa, com a missão. Nós temos a missão com Deus, em Deus e com todo o povo dele, de salvar o mundo. E faltam 3 bilhões de pessoas, segundo as pesquisas. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Como que eu vou ficar assim? Eu estava morto nos meus pecados e delitos. Eu era morto, eu era um zumbi. E agora eu tenho vida. E essa vida tem que ser vibrante. Mas ela só é vibrante se ela for cheia do Espírito Santo. Se ela for cheia de uma disciplina espiritual, de busca por Deus, de busca por essa vida. Primeiro, em casa, no secreto, com a família. Aí o resultado é uma vida vibrante. Uma vida de projeto, de sonho. Gente, eu falei para eles, tem um pessoal já querendo vir todo final de semana para cá, congregar aqui, porque nós ouvimos os sonhos dos projetos. Gente, como não vibrar? Meu irmão e minha irmã, você que é dessa igreja e não está vibrando com o que está acontecendo e com o que eles querem que Deus faça, não dá.
Nós temos que vir de Anápolis todo final de semana para ficar aqui e participar disso. Gente, é para vibrar, é para dormir, acordar orando e por isso, pensando nisso e mandando para eles ideias. Pastor Tiago, pastor Giovanni, líder, olha, eu estou sonhando isso, Cadu, sabe aquele missionário, sabe aquele projeto? Gente, vocês têm que, sabe, tem, porque é muita graça, nós éramos sem esperança. Pensa aí, você que tende a acontecer de quem tem um bom tempo de igreja, tende a acontecer. Lembra de antes, quem tu era, para onde tu estava indo, como tu vivia, como era a tua vida, lembra de antes, e faz uma análise, não é possível que você não vai se prostrar e falar: Deus, muito obrigado, Senhor, tua graça me alcançou, muito obrigado, Senhor, eu não tinha esperança, meu casamento, meus pais, meu irmão, minha irmã, meu trabalho, meus estudos, eu não tinha esperança, eu queria me suicidar, eu estava nas drogas, eu estava no álcool, eu estava para me separar, eu estava agredindo, eu estava apanhando, eu estava perdido. E agora? Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, mediante Cristo Jesus. A graça personificada na pessoa de Cristo Jesus, o Deus homem, o Deus Filho, encarnado, o fundador e o fundamento nosso, igreja. Ele é o fundamento e o fundador, é Ele. Aqui estamos por causa dEle, para glorificar e exaltar o nome dEle, a obra dEle, a vida dEle. É por Ele que nós nos reunimos aqui, meu irmão, minha irmã. Não há como não vibrar, não há como, ainda mais num lugar desse aqui, numa igreja como essa aqui. Não há como. Se envolva correndo, não espera a segunda não, hoje, procura algum aí, você que não está em nada, procura algum deles hoje. Eu quero, eu preciso, me ajuda, eu quero participar disso mais. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma comparação aqui. Olha as nossas obras, comparando, tá bom? Comparação. Paulo então contrasta as nossas obras com a obra de Deus em Cristo Jesus. Olha só as obras humanas, alguns personagens aí. O Abraão, pai da fé, foi incrédulo, medroso, mentiroso. Está tudo aí. Depois o pastor Tiago tem tudo isso daí. Ele pode enviar para a igreja. Vocês abram texto a texto aí que vai fazer muito bem. O Moisés, o libertador do povo, foi incrédulo, medroso e rebelde. E o Davi, o rei, o grande rei Davi, rei do povo de Deus, o principal, humano é óbvio, adúltero, covarde, matou seu amigo, seu comandante, mentiroso, manipulador. Por causa de uma mentira, matou, o Saul matou o sacerdote, porque ele fugiu para lá e mentiu. Naquele episódio ali de 2 Samuel, 1 Samuel 21. Ele vai fugindo de Saul com medo, vai lá pedir ajuda para os sacerdotes, mente, inventa uma história. Saul fica sabendo que os sacerdotes ajudaram ele mata todo mundo, todos os sacerdotes. Olha o rei. Olha se não é a graça de Deus. Os discípulos, os apóstolos de Cristo, incrédulos e com medo, abandonaram nosso Senhor. O Paulo, esse Paulo, apóstolo dos gentios, autossuficiente, orgulhoso, abessa, perseguidor, furioso e violento dos cristãos. E ali, eu tinha posto, eu tirei, não pus de novo. E sabe o que está ali, ó? Aqui, ó, põe um ponto e vírgula ali e põe seu nome. Porque eu e você ali, em seguida, igualzinho eles. E pior, sem Cristo, por nós mesmos na vida. Por nós, agora com a graça de Deus, com o Espírito em nós, aí sim, aí a gente consegue fazer grandes obras no reino de Deus, como esses homens fizeram e mulheres também, que eu não me perdoem, não pus ali como exemplo.
Agora vamos ver as obras do Senhor. Pode passar, por favor. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Olha a diferença. Lá em Mateus 28, 20b tem aqui, né? Companhia permanente com os que estão em missão com Ele. Ele falou: eis que estarei convosco até a consumação do século. E Ele não mente, não erra, não falha. Nele não há sombra de variação. Ele garantiu: eis que estarei convosco, com aqueles que estão em missão. Porque lembra o que vem antes? Ide por todo mundo. Vamos lá comigo? Ide por todo mundo. Pregar o Evangelho. Como? A toda criatura, batizando-os. Nando todas as coisas E aí vem o versículo: e eis que estarei convosco. Não está solto, percebe? Não está perdido. Sabe com quem que ele vai estar? Todo dia? Com quem está fazendo discípulo. Com quem está indo na vida, seja perto e longe, fazendo discípulo. Ele vai estar todo dia. Companhia garantida. Com quem está em missão com ele. Temos a companhia dele, a garantia. Essa é a obra dele. Algumas aí é óbvio, né? Não é esgotante. João 4,31: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. 13:1b: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim. Até o fim. Esse fim aqui a gente sabe, ele foi até a cruz. Ele foi humilhado, ele foi até a humilhação, até o espancamento, até o aprisionamento, até a cusparada, até a cruz, até ser mutilado, até ser crucificado, inocentemente, por causa de nós, de antes, de nós e dos que ainda virão. Ele vai até o fim, ele é fiel, cumpriu suas promessas fazendo todo o bem, conforme os seus desígnios, e tantas outras coisas. Essa é a graça de Deus a nós. Essa é a graça abundante. Pode passar, por favor. Outros exemplos. O rei Davi, no Salmo 63, bem conhecido: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. No deserto, sendo perseguido, o reino tomado por um plano, me fugiu o nome da palavra, artimanha contra ele, está no deserto, fugindo, escreve esse salmo lindíssimo e declara: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12:9, então ele me disse, um momento também difícil, que ele pede um escape, a mesma resposta: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Essa graça que chamou cada um de nós, essa graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, é que nos é suficiente, é que nos basta. E de verdade não necessitamos de outra coisa. Não necessitamos. Olha esses textos de Efésios comigo, por favor. Vamos lá. Olha a profundidade e a clareza dos benefícios dessa graça de Deus sobre nós. 3-8. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor de sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado.
Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. É muita graça, é extravagante, é transbordante. 2, de 1 a 10. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para nos mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, dom de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela. Graça sobre graça, 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 graça. É a graça que resgata, é a graça que salva, que purifica, que redime, que regenera, que santifica, que capacita. É a graça para viver. É a graça que nos basta, é a graça que nos é suficiente. 3, de 1 a 13. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, me acompanhe. Amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, ao ler o que escrevi. Poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, o qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dado esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestada a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados, das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito de Deus estabelecido em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês. Por isso, é motivo de honra para vocês. Gente, é a Bíblia toda. Aqui são só alguns exemplos, é a Bíblia toda. É graça de Gênesis e Apocalipse, é bondade de Deus. O Senhor é ao nosso favor desde o início, sempre foi. Aliás, como nós vimos aqui em 1:4, antes da fundação do mundo. Pode passar, por favor. Jesus opera um milagre, prepara a refeição e os serve. Jesus reafirma a identidade, o chamado e o propósito do Pedro e diz a ele: siga-me. Vocês lembram desse episódio? Final do Evangelho de João, um reencontro com Cristo, do 1 ao 14, Jesus está ali na areia esperando ele, faz o milagre, os peixes aparecem, o João identifica, fala com Pedro, Pedro larga tudo, põe a roupa, pula do barco, vem, para e espera. Tinha acabado de negar a Cristo, tinha acabado de abandonar o seu amigo, o seu Senhor, o seu Deus, o seu Salvador.
Cristo tinha morrido, ele não tinha mais encontrado com ele, é o primeiro encontro. Ele estava arrasado, se sentindo um nada, um incapaz, um traidor, um péssimo amigo, aquele que abandona. E Jesus é essa graça. Ele encontra com Pedro, faz os questionamentos do amor e reafirma quem ele é, a identidade dele, o chamado e o propósito. Eu sei que você me ama assim, Pedro. Eu estou perguntando que é para você responder para você mesmo. Vai me servir. Pastoreia a minha igreja. Cuida das minhas ovelhas. Essa pergunta é para mim e para você, hoje e todo dia. O quanto, o como, qual a profundeza, a grandeza, a verdade do meu e do teu amor a Ele. Por vezes nos sentimos como Pedro. Pecamos contra o Senhor, pecamos contra o outro. Podemos ficar nessa situação, o pecado nos leva para esse estado de incerteza, de dúvida, de sem direção, de abatimento, de apatia, de profundo desânimo. Alguns chegam no estágio de doenças crônicas, de uma depressão, uma crise depressiva enorme, de não conseguir sair daquele quarto, daquele canto escuro, da solidão. Não consegue orar, não consegue ler a palavra, não consegue ouvir um louvor. Ele está perguntando para nós. Ele faz essa pergunta para mim e para você. Que todo dia eu e você possamos responder a Ele. Com convicção. Sim, sim, sim. E dar o passo do serviço. Porque o amor, ele é prático. O amor, ele é aplicável. O amor, ele é de arregaçar as mangas e demonstrado. Porque Deus amou, Ele enviou o seu Filho, João 3,16. O versículo que eu falei, Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor, enviando o seu Filho para morrer na cruz. O amor é demonstrado. Ele está demonstrando amor ali. Ele ressuscita, cumpre a promessa dele, vai ao encontro deles e serve. Olha a graça. Percebe a graça? É uma vida de graça. Só atitudes de graça. Você tem sido gracioso com o outro? A começar na minha e na tua casa? Você tem só pedido para que te sirvam na tua casa? Pega isso, faz aquilo. Limpa ali, lava ali. Cadê meu negócio que estava aqui? Quem pegou? Quem mexeu? Todo cheio de autoridade, de autoritarismo, de braveza. Ou como em João 13, cheio de graça, a gente é o que pega a bacia com água, a toalha, disposto a servir a família, a igreja e o mundo, por causa da resposta desse amor a essa pergunta. Tu me amas? Essa pergunta é para levar a gente para perto do coração dele. Essa pergunta não tem julgamento, ela é pura. Ela é para libertar eu e você, assim como libertou ele, o Pedro. Ela não é acusativa, ela não é maldosa, raivosa. Ela é cheia de amor, cheia, tomada da própria graça, perguntando, personificada, encarnada, Cristo Jesus. É Ele que nos chama. Chamados pela graça, é a graça, é Cristo que te chamou. Foi Cristo que te chamou. Você não queria ir para Ele, eu muito menos. Eu estava a milhas de distância dele. Ele nos chamou e com seu amor eterno nos atraiu e nos amou.
Pode passar? Porque Deus nos ama, algumas aplicações, desse jeito, porque Ele nos ama desse jeito. Nossa vida deve ser vivida em total confiança e dependência dEle. Adore, adore, adore com tudo que você tem, adore. Seja um adorador fiel, constante, adore, adore. Muito além do tempo de louvor, é antes do louvor e durante, adore. Cristo Jesus já venceu por nós e nos faz mais que vencedores nele. Tenha coragem e fé. Tenha coragem e fé. Sejamos encorajados por Deus e sejamos encorajadores de Deus aos outros, assim como o apóstolo Paulo com Timóteo. Só em Cristo somos perdoados e salvos. Sejamos gratos. Tenhamos um coração agradecido. Que obra, que realização, com efeitos profundos e eternos. Temos a sua graça, temos tudo. Alegre-se, faltou ali. Alegre-se e retribua. Sirvam, imite-o, sirva. Temos a graça, temos tudo. Como o Davi e como o Paulo, a graça basta. Ela é melhor do que a vida. Concluindo, toda a vida vem de Deus, todo ato de Deus é pleno do seu amor e justiça, revela a sua graça abundante. Portanto, sejamos agradecidos, satisfeitos e sirvamos a Ele com alegria, coragem, fé e perseverança. Amém? Oremos. Obrigado, Deus de toda graça, todo amor, toda bondade, toda justiça, toda verdade, compaixão e misericórdia. Recebemos tudo isso aqui e nas regiões celestiais, porque o Senhor é gracioso. E a principal, maior, mais importante, excelente, sublime, encarnou Jesus Cristo, a expressão de toda a graça de Deus. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a sermos agradecidos, a adorá-lo por isso e por causa disso, no poder do Espírito Santo, a servi-lo, a ter uma vida de adoração, servindo ao Senhor com alegria, com fé, com esperança, com paz, com amor e com dedicação, a todos, a tudo e a todos. Não ficar esperando mais nada. Nós não precisamos esperar mais nada. O Senhor já veio para nós. Nós fomos enviados, chamados pelo Senhor, capacitados, agraciados e enviados ao mundo para servir. Ajuda-nos a responder a tua pergunta. Nós te amamos, ó Deus, e queremos responder, demonstrando isso em nossas vidas, práticas, para a glória do teu nome em toda a terra. Obrigado, em nome de Jesus, abençoa a minha vida e esta igreja, hoje e sempre. Amém.